Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática, aula essa que se dará na página 100 e 101, correto? É muito comum pagarmos por produtos ou serviços de forma parcelada. Neste caso, em vez de pagarmos todo o valor no ato da compra, isto é, à vista, pagamos esse valor aos poucos, geralmente de forma mensal. Então aqui tem um vendedor falando para a consumidora. Você pode pagar de forma parcelada em 3 parcelas. Por exemplo, um aparelho de televisão que custa R$ 1.500 pode ser pago em 3 parcelas de R$ 500 cada uma, pois 500 mais 500 mais 500 é igual a 1.500. Observe que neste caso temos uma adição de 3 parcelas iguais a 500, cuja soma é 1.500. Lembrando que quando você faz uma compra de forma parcelada, geralmente existe juro. Não é o caso desse enunciado aqui. Esse enunciado, à vista, né, ou a prazo, que nós chamamos de parcelado, né, é o mesmo valor. Porém, geralmente, quando compramos a prazo, ou seja, parcelado, sobe um pouquinho porque tem juros, tá? O dono do estabelecimento, quando ele vai parcelar, geralmente ele cobra um juro e à vista é o valor com desconto, tá? O que é o desconto? Você vai ter que pagar um pouquinho menos. Não é esse caso, mas lembrando que geralmente é assim. Na atividade 11, determine a soma de uma adição em que uma das parcelas é 225 e a outra parcela é 389. Você vai determinar a soma, tá? Você vai calcular qual é o valor de 225 e 89. Qual é o valor da adição? Colocar a resposta. Na 12, a soma em uma adição de 2 parcelas é R$ 500. Escreva 2 números que podem servir como parcelas para essa adição. Então, vamos lá. A soma, ela é de R$ 500. Eu vou tentar calcular qual é o valor que eu vou achar essa adição. Então, a soma em uma adição de 2 parcelas é de 500. Escreva 2 números que podem servir como parcelas para essa adição. Na 101, nós temos o termo da subtração, correto? Então, os termos da subtração é o seguinte: eu tenho minuendo, a segunda parte subtraindo e o resto ou diferença. 13. Qual é a diferença numa subtração cujo minuendo, que é a primeira parte, é 280 e o subtraendo, que é a segunda, é 150. Então, eu quero saber somente o valor, o resto, a diferença. Então, eu vou fazer este valor menos este valor para eu descobrir a diferença. Na 14, é um pouquinho mais difícil. O minuendo em uma subtração é 275, é a primeira parte. A diferença é 50. Eu quero descobrir qual é o subtraendo. Quando eu preciso fazer esse tipo de conta, eu tenho que saber o quê? Que o subtraendo, que é a segunda parte, que é o que está pedindo, ele é obtido pela diferença do minuendo com a diferença, certo? Então, para eu descobrir o valor, é só eu pegar os 275, certo? 275, subtrair de 50, que aí eu vou descobrir a diferença aqui. Aí a diferença, aí eu vou montar minha conta para saber se realmente vai ser os 50, tá? Então, 275 subtraindo, né, por 50 subtraindo de 275, para eu descobrir qual é o subtraindo aqui que está pedindo, tá bom? Então, prestando bastante atenção. Na 15,
descubra dois números cuja soma é 35 e a diferença é 7. Então, isso aqui vamos por estimativa, né? Tem dois números que é 35, que dá 35. E a diferença é 7. Então, eu tenho que ir por estimativa, tá? Eu tenho que calcular um número somado, né? Vamos supor aqui 14 com 21, seria o caso, né? Então, eu vou procurar aqui qual é o número. São dois números, tá? Eu tenho que descobrir que a soma é 35 e na diferença é 7, tá bom? Fiquem com Deus, em boa aula.